Olá, meu nome é Cristiane Ferrara, eu participei do Greenvex desde a fundação e o Greenvex me ajudou muito nas questões de convivialidade, porque eram pessoas da mesma idade, todos jovens, então isso facilitava a formação de amizades. Foi um grupo de amigos, na verdade, voluntários que se formou para não só executar trabalhos operacionais, que era o que a gente fazia muito no voluntariado do IPC, quanto para trabalhar com a intelectualidade. Então o Greenvex me ajudou muito nessa parte da convivência, da formação de amizades, que tenho até hoje, e também nessa parte da intelectualidade. Meu primeiro artigo sobre linguagem e comunicação eu escrevi no Greenvex, para o mural que nós construímos juntos para a divulgação das nossas ideias. Olá, meu nome é Fábio. Eu tive a oportunidade de estar participando do Greenvex desde a sua fundação, em 1992, e foi assim uma oportunidade muito boa essa participação, principalmente pela questão da reperspectivação dos interesses, das prioridades. Então, desde cedo ali, era uma série de jovens reunidos, buscando estar estudando, pesquisando. Então, esse incentivo, essa motivação grupal pela pesquisa, ela já foi ali, foi muito positiva, né? E esse intercâmbio também entre os integrantes ali, né? Eu acho que isso aí promoveu uma condição de abertismo consciencial ali em muita gente, em muitos dos jovens, e que sem dúvida foi uma semente ali que foi implantada para a vida inteira dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de participar no dia da fundação, em 9 de fevereiro de 1992, lá no Rio de Janeiro, justamente da fundação do Greenvex, que na época era GPC, Grupo de Pesquisa Conscienciológica, e posteriormente passou para Greenvex. Contato ou recontato com os colegas de curso intermissivo, muitos deles colegas já de várias outras vidas, mas sobretudo os colegas de curso intermissivo com o objetivo de compreender, de vivenciar e de, vamos dizer assim, promover a técnica da inversão existencial. Então, se a gente pode sintetizar, 3 condições aí muito favoráveis que o Greenvex nos permitiu. A condição de um aceleramento, uma ampliação do acesso às ideias do curso intermissivo, às ideias inatas, a questão da incubadora de GESCONs e a questão do sinergismo com os colegas do curso intermissivo. Foi lá que realmente começou, principalmente o que eu chamo de esboço de identidade assistencial. Eu comecei a entender muito mais sobre inversão assistencial e de assistenciologia. Foi onde isso me chamou muita atenção. A importância da mental somática dentro do parapsiquismo, que obviamente é todo o arcabouço, o próprio paradigma. Mas lá se discutia de uma forma muito positiva, aberta. Na época era o primeiro Greenvex, era no Rio de Janeiro, todo mundo tinha cabelo, Osh, eu, outras pessoas tinham barba, por exemplo, como o Alex e outras coisas mais. Era muito positivo o ambiente. Isso me ajudou demais a recuperar um pouco de cons naquele momento e a ter um nível maior de amparalidade. Isso a gente reconhece até hoje nos trabalhos que a gente faz. Inclusive, o processo da docência foi importante porque o reconhecimento desse link com a nossa Proex hoje. O Greenvex foi essencial, foi, na verdade, um aporte que eu tive na minha vida. Olá, boa tarde, meu nome é Sandra Tornieri, eu fiz parte do primeiro Greenvex de São Paulo, a fundação do primeiro Greenvex de São Paulo, junto com o Hernani Brito. Então, essa experiência que nós tivemos foi importante pelo fato de reunirmos os inversores da época, era um lançamento de uma ideia nova, as pessoas estavam começando a entender sobre o assunto, e foi muito bom porque nós discutíamos muito a respeito, nós fazíamos debates internos, e começamos também com a primeira GESCON, a mini GESCON, que foi o Jornal da Inversa. Então surgiu lá em São Paulo. Isso ajudou na possibilidade de vários inversores começarem a escrever seus mini artigos também, inclusive com uma tira de quadrinhos, que era feito na época, mostrando o lado do bom humor. Então o inversor, a ideia que a gente quer passar, que foi bom para todos nós, mostrar que é possível você unir
a questão da intelectualidade, do mental soma, o bom humor e também o coleguismo, né, entre todos nós. Bom, eu participei do GreenVex na cidade de São Paulo entre 1995 e o ano 2000. E nesse período foi fundamental para mim a participação nesse grupo, no GreenVex, Grupo de Investidores Existenciais, porque no meu caso assim, foi um ponto de fixação. Uma porque você, a cada semana, a cada quinzena, você está debatendo o assunto, né, os capítulos, enfim, as atividades que envolvem a inversão existencial. Então isso ajuda demais a você estar naquele holopensene, naquela temática, aprofundando aquele assunto. E a outra questão é o próprio compartilhamento das vivências, né? Porque você aprende demais com o outro. A tua vivência de inversão existencial é diferente de um colega. Então você começa a ver que, embora a técnica tenha premissas muito parecidas, muito semelhantes, mas que cada pessoa é diferente, né? Então a aplicação e o modo de ser é diferente. E isso ajuda demais a compreender a inversão existencial. Nem todos esses amigos continuam aplicando a técnica da inversão existencial, o que é mais do que natural. Outros continuam. Então isso é bem interessante, porque esse exemplarismo, que vai também ficando ao longo do tempo, ele é essencial na questão do amadurecimento da técnica da INVEX. Então, no meu caso, foi isso que eu vejo mais sério. Também os primeiros artigos que eu produzi na Conscienciologia foram através dos eventos, das atividades do GreenVex. É bastante importante para mim, porque em função da condição dos reencontros, acho que a síntese que eu posso colocar é o reencontro, primeiro com as ideias da Conscienciologia, o curso permissivo, e principalmente com os colegas desse curso permissivo. Então foi uma época em que nós pudemos encontrar uma série de pessoas afins a nós, iniciando o processo docente também. Isso catalisou bastante a condição do desenvolvimento dessas ideias. Tirar uma síntese dessa condição é a questão do planejamento. Então o GreenVex e a INVEX, de uma forma geral, para mim se viu como um elemento de organização de ideias para eu planejar a minha vida futura. Então, hoje em dia, eu consigo identificar essa condição dessa otimização em função desse planejamento realizado a partir de 1993. Eu percebo um contexto otimizado, com a questão de dupla evolutiva, a questão financeira, de trabalho, que otimiza, que avança, que alavanca a questão da assistência do grupo maior. A GreenVex, ela antecipou uma série de atividades que eu vejo hoje como atividades assim, fundamentais da PROEX. A gente teve a oportunidade de fazer logo no início um manual de redação científica, e eu lembro que na época, né, as pessoas no GreenVex Belo Horizonte, no caso, a gente escreveu isso, entregou para o professor Val revisar, ele apoiou muito, né, aquela iniciativa naquela época, então a gente ficou muito motivado pelo fato de ter escrito, e nós começamos a preparar artigos para apresentar nas gestações conscienciais. Então, para apresentar esses artigos, a gente escrevia os artigos e apresentávamos uns para os outros. Então, isso foi um mega treino para a docência. Isso tudo no primeiro semestre de 94. Olá, meu nome é Pedro Fernandes e eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive desde a fundação do GreenVex Brasília em 1993. Nós, juntamente com outras pessoas, pudemos manter esse grupo. Nós tínhamos reuniões semanais e o que eu gostaria de destacar, o ponto principal, é que o GreenVex me ajudou na manutenção do holopensene da Conscienciologia, ou seja, nós somos muito jovens, éramos muito jovens naquela época, tínhamos as nossas convicções, mas o GreenVex, em função das reuniões, em função do processo da grupalidade, em função do processo parapsíquico, ele faz frente à pressão holopensênica da SOCIM. Então eu vejo muito o GreenVex como um processo de vacina, como um processo assim antidesbiológico, ou seja, para a pessoa não se desviar naquilo que ela veio fazer. Então esse processo, junto com outras pessoas que também têm essas convicções, que são de ideias inatas, faz um sinergismo para que a gente possa justamente evitar esses desvios. Na época eu estive à frente da fundação do GreenVex Curitiba, e eu já vi que no primeiro momento já estava ali presente
várias pessoas, né, que eu identifico que tiveram uma relação bem mais profunda, antiga. Reconheci isso nesse período, pessoas que estão aqui, inclusive na Conscienciologia, né, aqui no CAEC, até hoje, né, se engajaram. E eu acho que a questão da Invex teve um papel fundamental nisso, visto que deu um norteador, ajudou no planejamento, antecipou muitas coisas que a gente sabe que muitas vezes só acontece na fase executiva da vida. Né? Eu me recordo que em 1992, mesmo com a concepção já da Invex, né, isso mexeu comigo e mexeu também com muitos colegas, teve um gás assim, muito grande, né? A turma ficou bastante animada com essa concepção, acho que já é um despertar, né, do curso intermissivo, e muitos se tornaram professores, né? Eu também me tornei professor em 1992, foi tudo muito rápido, né? Hoje seria então esse ano, né, de 2012, 20 anos já nessa parte docente, e eu devo muito à questão da ideia da Invex. Ou seja, dentro da sociedade nós temos uma série de condições de educação, cultura, mesologia, família, e a inversão existencial, ela vem justamente fazer o inversor parar e pensar sobre isso. O que significa para ele esses valores? E ele então pode ter a opção de repensar essa condição, vamos dizer assim, hereditária, cultural. Nesse início da inversão existencial, o foco central, o ponto central, foi justamente essa nova perspectiva de vida, a partir da juventude. Hoje já tenho 20 anos, pós-Invex, vamos dizer assim, é uma condição de inversor existencial, e eu vejo muita diferença eu ter optado por, não diria que sou um inversor completo, mas muitas técnicas eu procurei aplicar na minha vida, e isso deu muita diferença. Participei do Greenvex a partir mais ou menos de 1996, isso em Curitiba, né, onde estava voluntariando. Foi depois de pouco tempo que eu estava voluntariando no Instituto lá de Curitiba. Aí comecei a participar do Greenvex logo em seguida, e tempo depois já participei como coordenadora do grupo, com outros inversores, que nisso eu aprendi muito também de como era essa convivência, as dificuldades, as facilidades que se tinha, né, como inversor também. A gente via também na convivência, no dia a dia com todas as pessoas. Movimentos que eu tive de estar fazendo uma atividade que me proporcionou, estar ajudando outros inversores, eu também estar aprendendo, e com isso amparo de função conceitual de forma muito intensa. Foi da possibilidade de discussão em grupo, trabalho de pesquisa, debater algumas ideias. Tudo isso me ajudou bastante como um todo na minha vida, né, para todas as funções também que eu fui desempenhando. Bem, pessoal, vou falar um pouquinho o que representou participar do grupo de inversores existenciais, no meu caso, na cidade de Florianópolis. Eu vou dizer que a inversão existencial e participar do grupo de inversores existenciais representou para mim, antes de mais nada, antecipação. E quando eu falo antecipação, eu vou falar de antecipação de três coisas basicamente. Primeiro, antecipação de lucidez. O fato de eu conseguir ficar um pouco mais lúcido, de recuperar um pouquinho mais da minha maturidade, de ter mais lucidez para determinadas coisas da vida humana, para não cair em determinados mataburros da existência humana. Isso, para mim, inversão foi e é fundamental. Outro ponto que dentro da questão da aplicação da técnica da Invex, me chama a atenção até hoje, que é a questão da antecipação da assistencialidade. Eu não esperei chegar até a aposentadoria ou ficar lá velhinho, aposentado, para depois começar a pensar em assistência, tentar levar tudo de atacado. E outra coisa que a inversão existencial representou para mim foi a questão da libertação de qualquer processo de seita ou fé religiosa. O conhecimento da ideia da Invex me ajudou muito a não cair no canto das sereias das religiões ou dos processos religiosos mais intensos. Isso para mim foi de fundamental importância. Então eu destaco isso. E outra coisa, havia a importância de eu estar em grupo, ou seja, eu tinha a possibilidade de trocar ideias com outros inversores
a respeito dessas questões ligadas à INVEX, ligadas à Conscienciologia e ligadas à vida de qualquer um de nós. Então isso ajudou muito a gente, essa troca de ideias, a fazer profilaxia de uma série de coisas e poder priorizar, na medida do possível, a programação existencial. E o fato é que o INVEX ele consistiu, para mim, uma oportunidade ímpar de resgatar as ideias do curso intermissivo, de se integrar a um grupo maior. Naquela época, o Univex Florianópolis ele tinha uma interação muito grande com o Univex do Rio de Janeiro. Então, a gente volta e meia alugava ônibus, ia fazer curso no Rio de Janeiro. A gente tinha uma boa interação também com o pessoal de Curitiba, ia fazer curso direto. E o fato é que muitas dessas pessoas que estavam lá naquela época, hoje estão ainda aqui dentro da Conscienciologia, o que mostra o processo de desassédio e a ajuda que foi, né? Um aporte na ProEx importantíssimo, fundamental, e que eu entendo que todas as unidades elas deveriam reforçar ou chancelar essa ideia de retomar o GreenVex dentro dos seus locais. O GreenVex ele dá muita força, ele dá muita dinamicidade, ele dá muita energia, ele faz muitas vezes com que aquelas atividades que os voluntários às vezes não gostam tanto, que são aquelas atividades de desbravar fronteiras, de abrir picada, sejam tocados por esse pessoal mais novo, que tem mais gás ou mais energia. Eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência sobre a criação do GreenVex de Porto Alegre. Na verdade, nós começamos o trabalho com o Instituto de Projeciologia em Porto Alegre. Isso começou em 1989 e o GreenVex nasceu um pouco depois, entre 92 e 93. Eu comecei a coordenar o GreenVex na época. Nós reunimos vários, inclusive, colegas de escola. Eu penso que o GreenVex ele é um grande divisor de águas para o jovem, para a pessoa lúcida que queira, de fato, estabelecer prioridades na sua vida, de modo que ela possa ver as coisas com mais clareza, ver a multidimensionalidade, ver a própria ProEx com mais clareza. O GreenVex e a própria inversão existencial, eu diria que tem um papel vital na minha vida, no sentido de me levar a tomar decisões mais lúcidas. Então eu penso que a profissão que eu escolhi na área da saúde, o fato de eu dar aula hoje, de ser professor, tanto profissionalmente quanto na própria Conscienciologia, as cidades onde eu escolhi morar, as pessoas com as quais eu escolhi conviver, eu vejo que as escolhas que a gente toma na nossa vida, no meu caso, a inversão existencial tem me ajudado muito a planejar, a organizar isso de uma forma mais sistemática. E eu vejo que o que eu tenho feito aqui nessa vida tem muita consonância, sincronicidade com o que eu era, o que eu fui no curso intermissivo. Eu vejo que a INVEX é justamente isso. É essa coerência entre o que a gente foi enquanto Consex e o que a gente está sendo hoje aqui. Eu participei da fundação do GreenVex em 2 de maio de 1993, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que nós formamos um grupo no qual estudamos os 700 experimentos, que na época nós tivemos acesso a apenas um xerox do que era, na época, o 500 experimentos, nem era 700 experimentos. Nós fundamos o GreenVex um ano depois da fundação do GreenVex no Rio de Janeiro, em 1992. E esse grupo de inversores da época ficou muito unido, porque era praticamente a metade dos voluntários da unidade de Porto Alegre. E nós fazíamos de tudo. E, portanto, o GreenVex para mim é algo que está no sangue, no para-sangue, na holomemória, e é um divisor de águas para a evolução pessoal. Em 94 eu comecei a participar, mais ou menos em fevereiro, março de 94, eu me tornei voluntário e pesquisador do GreenVex, isso em Londrina. Isso me ajudou muito, na época eu tinha 21 anos, me fez entender e compreender um pouco melhor a Conscienciologia e as prioridades que eu poderia estar focando. O que isso ia gerar de impacto na minha evolução. Para mim foi fundamental. Através do GreenVex foi que eu priorizei me tornar professor, onde eu comecei a trabalhar com processo de energia. Em pouquíssimo tempo eu acabei me tornando beneficista. Eu pude perceber como que a evolução, ao investir na evolução, a gente acaba agregando muito e crescendo muito rápido com isso. É um acelerador da nossa programação existencial.
sou Roberto Laime e trago aqui para vocês uma síntese da minha experiência com o GreenVex. Eu sou de Recife, originalmente de Recife, e lá no início das atividades do Instituto, no ano de 92, 93, nós começamos a discutir o que eram as ideias da inversão existencial, que foi a experiência de reencontro com pessoas, principalmente a turma jovem que estava chegando com motivação, né, em relação à pesquisa, ao conhecimento. Então, apesar da distância, nós trocávamos informações, ideias com outros grupos, né, de jovens, de investidores, no Nordeste mesmo, no Sudeste, São Paulo, Rio. Então, nós fazíamos o intercâmbio, eventualmente, de várias informações a respeito da Conscienciologia. O meu contexto de compreensão real, ele não aconteceu em São Paulo, onde eu iniciei todos os procedimentos. Ele aconteceu lá em 1996, quando eu estava morando na Argentina, quando a gente começou com a proposta de um GreenVex lá. Então ali a gente teve que abraçar a ideia, porque querendo ou não, eu era a pessoa mais experiente para poder estudar Invexes ali e ajudar o pessoal a entender as técnicas da Invexes. E aí eu comecei a entender realmente o que era utilizar a técnica e o grau de liberdade que a técnica estava dando para o meu processo de vida pessoal. Até então eu não tinha ideia da liberdade e da proposta de atuação de forma realmente livre e consciente do processo da interassistência. E ali eu tive uma noção legal, porque a gente teve que abraçar bem a ideia, a gente teve que trabalhar com o pessoal de lá, a gente tem várias pessoas que trabalhavam com a gente, que estudavam na Invex lá, o Sebastião Sassi, a Natália Mendola, a Natália Fuentes, a Cris Vicentim, a Mariana Nieto, o Lucas Lindrune. Tinha uma série de pessoas que começaram a entender tanto a técnica da Resex quanto da Invex no nosso grupo de estudos da Invex em Buenos Aires. Nesse meio tempo, quando a gente já estava no final dos trabalhos lá em 1999, a professora Graça Razeira, ela me convidou para fazer parte da Sinvex e coordenar a Sinvex, na verdade. Ela já estava com a ideia inicial, ela já tinha toda uma proposta de trabalho para a Sinvex, me passou todos os dados e ainda bem que eu aceitei, porque foi excelente, foi onde realmente, em todo o procedimento de vida, eu acho que em 5 anos que eu fiz de trabalho na Sinvex, eu nunca amadureci tanto. Foi muito importante essas reuniões periódicas, a gente fazer questão de manter a periodicidade, mesmo que um ou outro faltasse, nós nos reuníamos em 2 ou 3 às vezes. E para mim foi muito importante o GreenVex porque me ajudou a fixar nas ideias, né, da Conscienciologia, fixar no voluntariado, que era uma meta que eu tinha, né, de sair ali do interior e ir para uma unidade maior, que foi o que aconteceu depois, alguns anos depois, que eu fui para São Paulo, onde eu continuei as atividades do GreenVex. Além dessa fixação, me ajudou muito a questão da recuperação de contas e do reencontro com colegas evolutivos, né, do curso intermissivo. Então eu entendo assim, que o GreenVex ele auxilia demais nesse processo de você se fixar dentro do seu processo assim, da sua ProEx. Aquilo que é o veio principal vai chegar com o tempo, mas o GreenVex ajuda nessa fixação inicial. Boa tarde a todos, meu nome é Luis Mineiro, sou um inversor, neste momento moro em Los Angeles e quero parabenizar aí o GreenVex pelos 20 anos. Na realidade, o trabalho que eles vêm desempenhando é muito importante para os jovens. Sem dúvida que no meu caso, eu depois de 4 anos de estar na Conscienciologia, tivemos um GreenVex lá nos Estados Unidos, em Miami, naquele então, com o professor Rodrigo Medeiros e a professora Patrícia Souza. E durante esses poucos meses que nós conseguimos manter o GreenVex, na realidade eu vi quanto que ele apoia aos jovens, quanto que ele ajuda a direcionar aos jovens. Uma piada que eu fazia com a Graça Caseira quando eu morava em Miami, era que em Miami não existia um GreenVex, sino que existia um mono-Invex, porque eu era simplesmente a única pessoa jovem naquele então. Para mim foi extremamente importante o GreenVex, principalmente por alguns motivos. O primeiro foi a gente poder reencontrar os amigos do curso intermissivo. Então, logo que a gente chega na Conscienciologia, dá de cara com as REPONs, com o paradigma consciencial, reconhece as ideias, e é extremamente importante a gente reconhecer o grupo também. Então, o GreenVex propiciou
esse contato com os amigos do curso intermissivo e um trabalho produtivo com essas pessoas. A possibilidade de a gente poder, a partir do GreenVex, focar a escrita, focar o estudo, focar o debate, situações que a gente não aprende no nosso dia a dia, não aprende na escola, faz um lava-jato mental somático e acaba nos ensinando, nos propiciando experiências diferentes e produtivas. Logo, o debate desde a juventude sobre qual é a sua ProEx e como executar a sua ProEx, isso, vamos dizer, dá um norte para o restante da vida do inversor existencial.